Olá, nessa segunda parte de cinética química, a gente vai trabalhar a parte dos fatores que vão alterar essa velocidade. Lembrando que quando eu falo alterar a velocidade, na verdade, no fundo, eu estou alterando o quê? O número de colisões. E alterando as colisões, eu vou ter probabilisticamente uma maior chance de formar o complexo ativado e dele haverá a formação do meu produto, logicamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Superfície de contato. Superfície de contato é um dos fatores mais simples, é muito cotidiano. Se você imaginar, primeiro, um comprimido efervescente, né? Um comprimidozinho para dor de cabeça ou para um problema estomacal, esses comprimidos de bicarbonato, chamados sais de frutas, se você imaginar ele inteiro, quando você coloca ele na água, só a parte superficial estará em contato com a água. Então, essa reação dos carbonatos com a água, com liberação do CO2, ela vai ocorrer de uma maneira muito mais lenta do que se eu triturasse todo aquele comprimido. Porque se eu trituro o meu comprimido, significa dizer que tanto a parte externa quanto a parte interna estará em contato com a água. Então, se você aumenta a superfície de contato, você está fazendo o quê? Aumentando o número de colisões. E se você aumenta o número de colisões, você aumenta a chance da efetividade. Vamos seguir um exemplo. Você colocar uma batata para cozinhar. Não sei se já fizeram isso. Espero que já tenham ajudado, né? E tenha feito. Ajudado? Não, feito. Se você pegar uma batata inteira, você vai cozinhando por fora, né? Para você saber, inclusive, se por dentro está cozida, você perfura para perceber. Então, ela vai aquecendo externamente até internamente. No caso da terra, é o contrário, né? Ela vai resfriando, né? De fora para dentro. No caso, a parte de fora está mais fria, a parte de dentro está mais quente. Se a gente fatiasse a terra ou fatiasse a batata, se você fatia, você aumenta a superfície de contato. No caso da batata, ia esquentar mais rápido. No caso da terra, ela resfriaria mais rápido. Né? O famoso uma sopinha. Você começa o quê? Se você aumenta a superfície de contato dela, bota um prato muito grande, ela tende a resfriar mais rápido. Então, o contato ele vai facilitar a colisão. E se você facilita a colisão, logicamente, você facilita a probabilidade, sempre probabilístico, de você aumentar o número de colisões e aumentar a questão da colisão efetiva. Então, o primeiro tópico, bem fácil, bem tranquilo, é só olhar para o seu cotidiano. Chegamos à conclusão que o aumento, se a gente aumentar a superfície de contato, você está aumentando a probabilidade de ocorrer o número de colisões. E a gente acabou de estudar, né, na videoaula passada, que o número de colisões é quem vai definir se a reação vai ser mais lenta ou mais rápida. Questão da palha de aço, né? Enferrujar, oxidar, tornar, formação de ferrugem. Se você imaginar uma barra de ferro, ela vai oxidando de fora para dentro. Mas se eu trituro, né? Se eu pegar uma palha de aço, ela é feita de fios de ferro. Né? O aço, mas é um aço constituído, logicamente, por ferro, né? E aí não é inoxidável, então você tende a oxidar, tende a enferrujar. Então a palha de aço, ela enferruja muito mais rápido. Por quê? Porque eu aumento a superfície de contato. Tranquilo? Segundo tópico, energia de ativação. O próprio nome já está dizendo para a gente, né? É aquela tal da energia que eu preciso para ativar. Ativar para formar o meu complexo ativado. E o complexo ativado, a gente vai ver já no gráfico aqui, é aquele ponto onde haverá a possibilidade de formação do produto, sem eu precisar formar mais nada. Então, a energia de ativação é aquela energia, olha a palavra que eu vou usar agora, mínima, porque se eu quero acender uma vela, eu posso acender com um palito de fósforo ou com uma bomba nuclear. Vai acender dos dois jeitos. Mas a energia de ativação é aquela energia que eu preciso mínima. O menor de energia possível que eu preciso dar a alguma coisa para que a reação ocorra, eu vou chamar de energia de ativação. Aquela que vai formar o meu complexo ativado. E do complexo ativado, de novo, eu formarei o produto probabilisticamente. Então, é a energia
energia mínima necessária. E aí, quando a gente fala que algo é necessário, do ponto de vista termodinâmico, vou direitar aqui para não achar que botei o sinal errado, do ponto de vista termodinâmico, eu acabei de dizer que toda energia de ativação é um processo endotérmico. Então, a energia mínima necessária para se iniciar, digamos assim, iniciar a reação. Vamos deixar aqui entre parênteses, né? Formação do meu complexo ativado. Olha o nome. Tanto é que o nome é energia de ativação. O complexo que está ativado. Eu colidi com a orientação perfeita. Eu tenho a energia necessária. Eu formei aquele complexo que está ativado. Esse complexo ativado poderá formar o produto. Tudo é uma questão de probabilidade. Vamos ver no gráfico para ficar melhor? Vamos imaginar que uma reação exotérmica. Por que eu comecei logo com a exo? Porque quando a gente vai falar a palavra exotérmica, libera calor. Né? Dá a impressão de espontaneidade, como se acontecesse sozinho. A gente sabe que não. Se você vai, né, colocar fogo numa fogueira, numa vela, na combustão do carro, todos são processos de liberação, mas para que ele ocorra, mesmo sendo exo, mesmo eu perdendo o calor, eu preciso inicialmente ganhar uma energiazinha, a energia de ativação. Então, eu tenho uma energia inicial, vamos botar aqui, ó. Eu tenho uma energia que eu vou chamar de entalpia inicial, só que eu preciso de mais energia. Essa energia que eu estou precisando até começar, até ativar, né? Que seria aquilo que eu brinquei com vocês na aula passada. O ponto mais alto, né? O ponto, meu vértice da minha parábola, eu vou perder e vou formar o produto. Vamos embora. Se você imaginar o que é energia de ativação, é energia para ativar, para formar meu complexo ativado. Então, essa energia que você precisa até o que a gente chama do ponto mais alto, eu não gosto de ponto mais alto. Às vezes o aluno imagina que o complexo ativado é um ponto. O complexo ativado é um estágio intermediário entre o início e o fim, onde eu tenho tudo para formar o produto. É aquela brincadeira de novo que eu fiz. Se eu soltar uma bola aqui no vértice, né? Se eu soltei uma bola aqui no vértice, eu tanto posso voltar a ser um reagente, como eu posso ser o produto. Por isso que eu vou chamar esse complexo ativado aqui RP. Então, você tem uma reação qualquer. Você coloca os reagentes e você sabe o produto, o complexo ativado é o reagente e o produto. Porque eu ali tenho todas as condições, eu só não posso afirmar se está ocorrendo. Então, essa energia aqui, ó, essa energia que eu estou precisando até chegar ao meu complexo ativado, ativei, eu vou chamar de energia de ativação. Facinho? Então, essa daqui é minha energia de ativação. O que é que eu posso visualizar mais? Um pouco da aula de termodinâmica. Lembre-se que a variação de energia é da energia inicial até a energia final. Lembre-se que se você sai, a famosa lei de Hess, você sai do sólido para o gasoso, não interessa se eu passei pelo líquido, essa energia total depende do início e do fim. Pronto, essa é a famosa lei de Hess, essa é a lógica do ΔH. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e mais uma vez enfatizo a famosa lei de Hess, que a minha energia de ativação, a energia do complexo ativado, não interfere na variação de entalpia. Lógico. De novo, pense na termodinâmica. Você tem sólido, quer passar para o estado de vapor. Não interessa se eu antes passei pelo líquido. A energia vai ser do sólido para o vapor. Então não me interessa se eu fui, né? Quanto eu ganhei. Me interessa o início e o final. Do ponto de vista, assim, termodinâmico, você pode imaginar que o que você ganha aqui, você perde aqui.
Então, toda essa parte aqui para cima não vale nada. Por isso, você sabe que a variação de entalpia não depende da energia de ativação. Vamos ver no Endo. Do ponto de vista químico, é o mesmo raciocínio. Só que você tem que lembrar que se é endotérmico, né? Enquanto aqui você tinha que a entalpia final era menor do que a inicial, na endotérmico a entalpia final é maior do que a inicial. Então, vou imaginar que inicialmente eu tenho uma energia qualquer, reagente, entalpia inicial, vou ganhar energia até formar o meu produto. Onde está o complexo ativado, pessoal? O complexo ativado está aqui, né? O complexo ativado está aqui. É aí a energia suficiente para que eu possa formar o produto. Então, energia de ativar é a energia do início até onde eu ativo. Então, essa daqui é minha energia de ativação. Aqui eu terei meu produto e aqui eu terei quem? Meu complexo ativado, que é RP. Veja que não é uma seta, é um traço. Até isso influencia, você entender. Se você coloca uma seta, você está dizendo que o R vai formar o P. Quando você coloca um traço, está dizendo que coexistem as duas possibilidades. Ou voltar a ser reagente, ou na verdade, formar o produto. Finalizando, variação de entalpia. Mais uma vez, a variação depende do fim e do início, ou seja, a variação de entalpia, mais uma vez, não será alterada pela energia de ativação. Tranquilo? Então, vamos lá. Que é um complexo ativado? É aquele ponto, aquele momento da reação, ponto da reação, não ponto gráfico, o ponto da reação, onde você tem orientação, você tem energia, você tem tudo para que aquela colisão seja efetiva. Só não podemos deixar um imponderável. Então, não posso dizer que o complexo ativado é o produto, mas eu tenho toda a condição de chegar no produto. Por isso que a energia de ativação é a energia para ativar. É a energia que ativa, é a energia que forma meu complexo ativado. Então, é essa energia. Só para encerrar, por que a gente diz que as reações exotérmicas são espontâneas? Na verdade, a espontaneidade não está relacionada a começar sozinha. Lógico, eu preciso de energia. Mas se você prestar atenção, eu preciso dessa quantidade, mas eu libero toda essa quantidade. Precisei, tá aqui, ó, vamos bagunçar um pouquinho aqui, já estava explicadinho. Precisei estar em azul, liberei está aqui em vermelho. Perceba que o saldo continuou o mesmo, né? Só que você tem que raciocinar que eu preciso isso, estou liberando tudo isso. Ou seja, a partir do momento que a primeira molécula, digamos assim, comece a reagir, quando eu fornecer energia de ativação para aquela primeira, ela mesma vai liberar uma quantidade de energia suficiente para que a segunda molécula absorva. Olhe para o endotérmico. Eu preciso disso tudo, mas eu só libero isso. Então não tem como ser espontâneo hora nenhuma. Eu forneço energia para a primeira, forneci. Ela liberou. Não é suficiente para a segunda absorver e continuar a reação. Ela sempre ainda vai precisar dessa variação. Essa daqui não. Eu forneci inicialmente energia de ativação, ela liberou muito mais do que a segunda precisa. Por isso que o saldo é negativo, liberado. O saldo é positivo, absorvido. Sempre eu vou precisar, sempre vou liberar. Então eu libero mais do que eu preciso. Tranquilo? Por isso eu posso dizer que a ESO é espontânea do ponto de vista da entalpia, da quantidade de energia. Ok? Não acaba não, né? Vai continuar os fatores. Vão dois. Vamos continuar a nossa aulinha. Vamos lá. Aquela velha mágica de voltar daqui a pouco. Então vamos lá, né? Terceiro fator que a gente vai estudar é temperatura. É um dos fatores mais interessantes que a gente pode discutir sobre a questão da efetividade de uma colisão.
Então, lá, quando eu falo em temperatura, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Energia cinética. Afinal de contas, temperatura é o grau de agitação de determinada partícula. Então, conteúdo energético que eu ganho. Então, temperatura está relacionada diretamente com energia. Mas vamos lá. Se você está imaginando um sistema, né? Eu estou imaginando, olha lá, gás, hidrogênio, oxigênio e formação de água. Pensar em gases. Quando você está falando de gás, hidrogênio, você não está pensando em uma molécula, nem duas. A gente está falando de quê? Milhões e milhões de moléculas. Então, vamos imaginar um sistema, né, fechado, estou trabalhando com gás, e eu forneça uma temperatura. Qual é a primeira coisa que eu vou imaginar? Que aquelas moléculas vão ganhar esse calor, essa energia, e vão, logicamente, se agitar. Vamos lá, será que todas as moléculas vão ganhar a mesma quantidade de energia? Probabilisticamente não. Então a gente pode dizer que se você aumenta a temperatura, você aumenta a probabilidade. Interessante é que tudo é probabilístico, né? Quando você fala de reação, é tudo probabilístico. Mas você aumenta a probabilidade de mais moléculas ganharem essa energia. E ao ganhar essa energia, ter um mínimo suficiente para que ocorra a reação. Então vamos imaginar o seguinte. Primeiro ponto. Se você está aumentando a temperatura, vamos botar aqui de maneira prática, se você aumenta a temperatura, você está aumentando a energia. Pronto. Isso aqui não temos dúvidas. Entretanto, o que a gente tem que entender é que, se você tem um conjunto de moléculas, o aumento da temperatura não será recebido por todas as moléculas da mesma maneira. Então, quanto mais temperatura eu forneço, quanto mais energia minha molécula aumenta, maior a chance de você agitar mais e, efetivamente, ter maior número de colisões. Então, vamos tentar visualizar isso em gráfico para que a gente consiga, né, de uma maneira mais visual entender. Então, vou botar aqui. Eu tenho um número de moléculas pré-definido, é uma reação, né, X moléculas, em função da energia. Ora, se eu estou fornecendo uma temperatura, aquelas moléculas tendem a ganhar e justamente aumentar o seu conteúdo energético. Entretanto, eu não posso dizer que todas as moléculas vão receber, todas, a mesma quantidade de energia. Então, meu gráfico, ele ficaria nesse sentido, uma parábola mais ou menos, onde você teria uma região, vamos pensar aqui, ó, onde uma parte dessas moléculas, vamos botar aqui, ó, essas moléculas aqui têm uma quantidade de energia muito pequena. Já essas moléculas daqui teriam uma quantidade de energia muito grande. Então, perceba que você tem uma distribuição, nesse caso, está bem organizada, mas pode ser bem aleatória, da energia que um conjunto de moléculas vai receber quando você aumenta a temperatura. Então, eu vou dizer então aqui que eu tenho uma temperatura, que eu vou chamar aqui de T1, né? Onde eu posso perceber que aqui seria essa região aqui, ó, essa região seria onde o maior número de moléculas tem essa quantidade de energia. Vamos continuar o nosso raciocínio. Se a gente imagina, se a gente entende que a energia de ativação é a energia necessária para que a reação aconteça, vamos tentar visualizar nesse gráfico. Vamos imaginar o seguinte, uma reação de energia de ativação seja muito pequena. Ora, se a energia de ativação é muito pequena, vamos jogar aqui para esse ponto aqui, ó. Vamos imaginar esse ponto aqui como a minha primeira energia de ativação. Se esse ponto de energia é a energia de ativação, eu posso dizer que todo esse conjunto de moléculas terá energia igual ou superior para que a reação ocorra. Já se você vai jogando essa energia de ativação para cá, ou seja, se você aumenta a energia de ativação, vamos colocar aqui em vermelho, vamos botar a energia de ativação agora aqui, ó. Aqui. Vamos jogar ela para cá. Quando você jogou essa energia, nova energia de ativação para cá, o que é que eu estou percebendo? Que a grande maioria das minhas moléculas não terá energia suficiente para que a reação ocorra. Então, a temperatura e o conteúdo energético dá para a gente, inclusive, discutir energia de ativação.
Por isso, inclusive, coloquei um logo depois do outro. Então, o que eu percebo? Se você aumentar essa temperatura, a tendência é mais moléculas apresentarem mais conteúdo energético. E mais moléculas, portanto, terão uma energia suficiente para que essa reação ocorra. Então, vamos discutir, para finalizar, para a gente mostrar justamente agora temperaturas diferentes, um gráfico conhecido, né? Gráfico de distribuição de frequência de colisões, distribuição de frequências de energia de moléculas em função da temperatura, proposto por Maxwell e Boltzmann. Então, vamos lá. Temperatura, agitação, conteúdo energético. Aumenta a temperatura, maior o conteúdo energético. Não tem conversa. Entretanto, a gente está discutindo que nem todas as moléculas vão receber essa energia da mesma maneira. Algumas podem receber mais, outras podem receber menos. Então, essa distribuição vai me indicar justamente qual é o comportamento dessas moléculas perante a temperatura. Vamos para cá. Nesse segundo gráfico, eu vou trabalhar com mais de uma temperatura. Então, vamos primeiro fazer o gráfico, sair discutindo, e eu não vou, a princípio, falar quem tem maior e menor. Vamos tentar descobrir, né, fazendo essas nossas indagações. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui de azul. Vou fazer aqui o número de moléculas fixa. Lembre que eu estou com um sistema fixo. Digamos lá, 10 mols de hidrogênio, 10 mols de oxigênio. Tá? Perfeito, constante. E vou fornecer uma temperatura. E vou construir a minha distribuição de moléculas de acordo com a energia absorvida. Então, a minha distribuição foi essa daqui. Essa foi a minha distribuição. Tá aí, bonitinha. O que é que eu percebo? Que o conjunto maior de moléculas em quantidade está por aqui, nessa região, com esse conteúdo energético. Vou chamar aqui de T1. Vou colocar aqui, T1. Pronto. Agora eu vou fazer um segundo gráfico, né? E aí a gente vai discutir. Nesse meu segundo gráfico, eu vou jogar a distribuição média de energia lá para a direita. Então, a quantidade de moléculas continua sendo a mesma, né? Então, a área é igual. O que vai mudar é como o comportamento dessas moléculas recebeu essa temperatura. Então, lá vai eu. Opa, joguei para cá. Então, importantíssimo. A área do meu gráfico em azul é idêntica à área do meu gráfico em preto. O que mudou foi a distribuição. O que é que eu percebo agora? Que, vamos botar aqui para cima para ficar melhorzinho. Só para ficar separado. Aqui eu tenho T1. E aqui agora eu vou ter T2. T2. O que é que eu percebo? Que quando eu joguei a minha distribuição mais para a direita, implica dizer que essa nova temperatura que eu acabei de fornecer fez com que mais moléculas, ó, a grande parte está aqui, ó, em T2, mais moléculas receberam maior quantidade de energia. Em T1, a grande parte das moléculas estão por aqui. Em T2, a maior parte está por aqui. Se você fizer um corte, vamos fazer um corte bem específico. Vamos fazer um corte aqui, ó. Vamos fazer um corte aqui. Vamos partir do princípio que aqui neste ponto, fosse minha energia de ativação. O que é que eu percebo? Que no gráfico em preto, eu tenho toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui, a mais de moléculas que tem energia igual ou suficiente para que essa reação comece. Então, o que eu acabei de entender? Que meu gráfico em T2, em preto, está me dizendo que o conteúdo energético é maior do que o gráfico em T1. Tem muita gente que, ao visualizar um gráfico como esse, se empolga, o termo é esse, com justamente a altura da temperatura. Só aí, T1 é maior do que T2. Só que eu tenho que entender que eu estou indicando energia. Então, se você está mais deslocado para a direita, isso está implicando em dizer
que mais moléculas absorveram essa temperatura. Ora, se mais moléculas absorveram essa temperatura, probabilisticamente é porque a temperatura em T2 é maior do que T1. Se você fizer um gráfico, um gráfico agora aqui em vermelho, nesse sentido aqui, ó, vamos embora, lá no alto, e vou parar aqui assim, ó. O que eu acabei de perceber esse gráfico em vermelho? Que a totalidade das moléculas, a totalidade dessas moléculas, que eu vou chamar aqui agora de T3, não tem energia suficiente para que a reação comece. Ou seja, a temperatura aqui é baixa. Então eu posso dizer que T2 é maior do que T1, que é maior do que T3. Já se eu fizesse um gráfico onde todo esse processo fosse deslocado para a direita, claro que probabilisticamente eu não posso começar daqui, porque pode ser que algumas moléculas recebam menos. Por isso que a gente sempre começa, claro, do ponto zero ao infinito, a uma quantidade absurda. Esse conjunto de moléculas quantificando a minha energia é que vai definir quem vai ganhar, no melhor, quem tem maior, quem recebeu uma maior quantidade de calor, portanto, maior temperatura. Esse é o famoso gráfico de Maxwell-Boltzmann para quantificar a energia recebida, influenciada pela temperatura, de um gás. De um gás, nesse caso, não ideal, porque idealmente você está imaginando que todo mundo vai receber a mesma quantidade. Então isso aqui é real, é cinético, é probabilístico de você conseguir fazer uma reação. Então eu posso dizer que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de energia média que as moléculas recebem, mais energia implicará em dizer que eu tenho maior chance, olá, rejeitivação, maior chance de que essa reação ocorra. Então, toda essa parte aqui me mostra que essas moléculas têm energia a mais do que essa grande da área azul, que me mostra que T2, portanto, tem maior temperatura. Beleza? Nessa parte, vídeo aula, a gente fica por aqui, para não ficar muito longo, mas é só o famoso dar o play, continuar assistindo, que a gente vai ver os outros fatores. Ok? Beijão, pessoal. Tudo de bom.